Então, começando a aula de hoje, a aula do dia 13 de outubro, da disciplina de IHC. O objetivo da aula de hoje é poder fazer a orientação, primeiro fazer uma retomada, na verdade, dos vídeos, dos materiais que eu deixei para vocês na semana passada, e também para que possamos fazer uma orientação, dar uma orientação, possamos tirar algumas dúvidas, caso elas existam, sobre principalmente a atividade da próxima semana, que entrega na próxima semana. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Muito bem. Então, a nossa disciplina aqui, deixa eu mudar o papel aqui no perfil para ficar exatamente como o de vocês. Então, o roteiro de estudos é o mesmo da semana passada, né? O roteiro em que nós estávamos, que já estavam previstas as atividades para essa e para a semana passada, semana 3, e a semana 4, que é essa que está iniciando hoje, né? Então, era o mesmo roteiro, eu havia comentado até porque eram duas atividades que são... dão trabalho, né? Elas demandam um tempo. Então, até por isso que eu não iria hoje passar mais conteúdos ou novas tarefas, mesmo com prazo maior, porque o objetivo era nós nos concentrarmos agora nesses conteúdos. Então, nas semanas 3 e 4, então, foi deixado para vocês a videoaula sobre fundamentos e sobre linguagem visual. Então, esses conteúdos, né, vocês vão estar encontrando ele em design e usabilidade. A videoaula 4 sobre os fundamentos, eu vou abrir aqui o PDF, porque daí ele é mais rápido de disponibilizar para vocês. Deixa só eu pegar aqui. Então, esse daqui é sobre fatores humanos e ergonomia em projetos de interface. Da mesma forma como nos outros... Acho que eu peguei errado, peraí, só um minutinho. Acho que eu peguei a aula errada. Só um pouquinho. Não, tá certo. Então, na aula 4, novamente falo sobre a questão dos princípios do projeto de interface como um todo, em que nós utilizamos a questão dos princípios ergonômicos e das qualidades de uma boa interface. Então, a questão da visibilidade, de ser conciso, familiar, consistente, que tenha uma estética, eficiência e gestão de erros. Isso já havia até chamado a atenção de vocês na última aula em relação a esses elementos. E em relação às regras de ouro, né, em relação a deixar sempre o usuário no comando, isso significa que o usuário ele tem a percepção ou um entendimento, ou ele tem um sentimento de que as coisas só acontecem quando ele clica ou quando ele digita alguma coisa. O sistema não vai executando atividades sem que ele demande de uma atividade. Então, ela é sempre no sentido de que o usuário faz uma ação, o usuário responde a essa ação. Se essa ação que o usuário vai realizar na tua interface e ela responde com mais de uma atividade, então eu clico no botão confirmar, e ao confirmar ele vai gravar a informação, ele vai gerar um boleto, vai mandar para um e-mail e vai fazer várias coisas que possa, pelo menos, o usuário saber que vai ter essa sequência de ações e, se possível, se isso demorar um certo tempo, e quando a gente fala demorar um certo tempo, é demorar mais do que 3 segundos com a tela parada, você vai mostrando para ele que está trabalhando o sistema e, se possível, cada atividade realizada marca com um chequezinho, porque assim ele está visualizando que a partir daquele comando que ele deu, estão sendo realizadas essa sequência de atividades. Então, o usuário ele tem esse controle
do sistema que ele está utilizando. Reduzir a carga da memória do usuário, claro, não permitir ou não obrigar o usuário a ter que decorar códigos ou decorar sequências para a utilização da interface. Então, a interface, quando nós falamos que ela tem que ter uma usabilidade, é que ela seja fácil de usar, e este fácil de usar não significa ele decorar uma sequência de ações. E sempre a interface ter uma consistência, né? Aqui o termo de consistente, nós podemos fazer uma analogia ou um sinônimo em relação à padronização. Então, é tornar a interface um layout padrão ou um layout previsível. Então, uma vez que o usuário conheça os elementos daquela interface, ele ser utilizado quantas vezes forem necessárias deste mesmo elemento. Vejam, nessa mesma interface aqui que eu estou utilizando do Acrobat, né, existem elementos que já são conhecidos, que tornam essa interface consistente. Então, o fato de nós termos elementos como ícones para gravar, para imprimir, pesquisar algo, né, de eu ter a possibilidade de zoom, aumentando por aqui ou aumentando em relação a um percentual dessa página, entre outros elementos, fazem com que eu tenha essa familiaridade, fazem com que eu tenha esse conhecimento. A partir do momento em que eu navego na interface, ele me mantém os mesmos elementos dispostos no mesmo local. Então, por aqui eu consigo abrir, consigo fechar, mas eu também consigo navegar entre as interfaces, mantendo essa consistência, mantendo esse padrão. Então, dessa forma, eu consigo utilizar o meu projeto de interfaces. Eu estou com muita coisa aberta, pode ser que seja isso. Muito bem. Além disso ainda, né, esse próprio material, ele traz os conceitos de usabilidade, e aí a gente já entra em alguns conceitos importantes, como heurísticas de usabilidade de Nielsen, regras de ouro de Schneiderman, critérios ergonômicos e norma ISO. Esses elementos acho que é o meu aplicativo aqui, que está hoje ruim. Esse padrão de interfaces, né, em que essas regras, esses critérios que nós utilizamos, eles vão ser, nós vamos nos embasar, na verdade, para avaliação de interfaces. Deixa eu ver só se eu consigo aqui agora abrir esse material. Deixa só eu ver aqui. Só um minutinho, só para eu ver o que eu fiz errado aqui. 4 fundamentos, 5 linguagem visual. 4 fundamentos. E isso aqui é 3. Fundamentos. Linguagem visual, tá aqui. Essa. Okay. Assim. Bom. Não sei o que houve aqui que eu não estou conseguindo abrir o material de você. Aqui. Acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Fundamentos. Vou abrir o PowerPoint direto, acho que vai dar mais certo. E linguagem visual. Tinha aberto o material errado. Pronto. Então, deixa eu compartilhar de novo. Então, só retomando aqui, bem que eu vi que esse material estava estranho.
Então, deixa eu ver aqui. Então, olhando para os fundamentos, não era o material que eu tinha preparado para vocês. Então, só retomando aqui, então, esse material que eu deixei disponível para vocês, então, em relação aos fundamentos, agora sim, esse material, como eu havia falado para vocês, é um material que foi feito na Universidade Federal de Santa Maria. Ele é baseado nesse material que eu até deixei disponível para vocês, os arquivos em PDF, e ele é dividido em 3 partes. Tem uma parte que é de fundamentos, tem uma parte que é de linguagem visual e tem uma terceira etapa de design e método. Nessa parte de fundamentos, aí sim, ele tem alguns conceitos e ele aborda no decorrer desse material aqueles elementos que eu havia falado antes. Ele fala sobre as regras de ouro, ele fala sobre os conceitos, novamente, de usabilidade, de ergonomia, de designer gráfico. Ele tem conceitos de diversos elementos da interação humano-computador. Então, é um material que ele complementa todos os outros assuntos que eu já havia disponibilizado para vocês. Então, vejam, ele traz aqui novamente, através desse esquema, o que significa, ou qual a diferença entre interface e entre interação, né? Então, essa interação é a ação e reação em que um usuário executa uma ação no sistema e esse sistema responde algo para esse usuário. Então, essa sequência de executar uma ação da pessoa no computador e a partir dali ele codifica e emite uma mensagem de retorno, um feedback, em que o usuário vai receber, codificar e faz essa execução, né, essa interação a todo instante, é o que nós conceituamos em termos de interação. E para que isso aconteça, existe uma interface. Então, o mesmo conceito que eu já havia passado para vocês, ele reforça nesse material, né? Aqui está o mesmo esquema. Fala ainda sobre o que vem a ser outros elementos, como eu disse, sobre o que é um designer, e algumas questões aqui em que estão analisadas dentro daqueles elementos que eu falei para vocês, que são os fundamentais. Então, quem vai usar o produto, onde ele vai usar o produto, em que contexto, né, com quais tecnologias ele vai utilizar, e ainda existem as outras duas questões que são importantes, né? Quem que vai, o que a equipe de desenvolvimento, o perfil dessa equipe de desenvolvimento, do que ela tem conhecimento e das tecnologias que ela tem conhecimento e estão à disposição para serem utilizadas, e o próprio sistema, as próprias funcionalidades do sistema. E aí, nesse material, vocês vão ter os conceitos sobre ergonomia, e aí lá ele fala sobre a questão de ergonomia física, ergonomia cognitiva, entre outras, e ainda traz novamente um reforço sobre a questão da usabilidade. Então, como eu disse para vocês, ele tem que ser fácil de usar, um sistema que seja fácil de utilizar. Normalmente, ele está vinculado a um projeto que é ergonômico, porque você tem um conforto em utilizar esse sistema. Esse conforto pode ser físico, mas ele também pode ser visual, ele também pode ser de adquirir um conhecimento, né? Então, quando você utiliza daqueles elementos gráficos já conhecidos, utilizando uma consistência de layouts, você está trazendo aspectos que vão facilitar em relação à utilização, mas que também tem algumas características em termos de ergonomia, no sentido de ele ser fácil de aprender, de ser num aspecto cognitivo, de aprendizagem. Assim como a gente tem também um aspecto de ergonomia física, que ela vai desde o mouse, né, em termos de tamanho do botão, para que o mouse possa, para aquele grupo de pessoas que irá utilizar, conseguir clicar naquele botão, ou até mesmo das teclas que você utilizará, ou que você selecionará para o teu sistema, em termos como referência à mão. Porque se você utilizar uma sequência de comandos para a execução de um botão, por exemplo,
Então, ao invés de eu clicar no botão, eu posso utilizar o comando Ctrl-Alt-D, né? Eu consigo fazer Ctrl-Alt-D com uma mão. Isso significa que eu posso ter, de repente, comandos para o meu sistema usando teclas de atalho, utilizando a mão esquerda, enquanto a mão direita fica no mouse. Ou eu posso utilizar a mão direita para os comandos, e daí, inclusive, eu consigo intercalar com as teclas de atalho e com um teclado numérico, e a mão esquerda fica livre para eu acompanhar dentro de uma folha, dentro de um texto ou em alguma coisa em papel, porque assim você libera uma das mãos para fazer uma outra atividade. Então, isso também gera um conforto, porque um sistema em que você obriga o usuário a ter que utilizar as duas mãos para as teclas de comando, então, Ctrl, Alt, de repente, P e alguma coisa em que ele tenha que fazer, usar as duas mãos, e ainda ter que deslocar a mão do teclado para o mouse e vice-versa, há uma perda de tempo, até acertar do mouse para o teclado, quando o usuário novato, que ele não está acostumado nem com o sistema, e muito menos aquele usuário que, além de novato, não conhece informática, própria colocação da mão no teclado é algo que ele precisa olhar e acertar a mão no teclado. Seria o equivalente, vocês já estão acostumados a utilizar teclado, para vocês é automático, né? Tem aqueles botões, o F e o J, que tem até em alguns teclados uma marquinha para que você possa colocar um indicador, e sem olhar você consegue ajustar a tua mão. E até mesmo pelo uso, vocês conseguem ajustar a mão no teclado, que vocês estão tão acostumados a usar, que automaticamente você coloca a mão no teclado já na distância certinha, né? Ela já se encaixa certinho. A tua mão você consegue fazer com que elas fiquem. Só para vocês terem uma analogia em relação à dificuldade que é essa inserção, esse deslocamento da mão entre teclado e mouse, vocês podem pensar num instrumento musical, né? Seja uma flauta em que vocês têm que olhar ainda o botão em que você está inserindo os dedos, ou até mesmo num teclado, num piano, em que você tenha que deslocar a mão entre as diversas teclas. Então, da mesma forma com que é difícil para quem nunca tocou esse instrumento, seja uma flauta, ou seja um piano, um violão, uma harpa, o usuário para o teclado tem essa mesma dificuldade quando não do conhecimento dessas informações. Então, essa questão da usabilidade com ergonomia, ela está relacionada diretamente até mesmo pelos tipos de teclas de atalho que vocês escolhem para inserir dentro da tua interface. Isso são conceitos de ergonomia. Isso está relacionado com conceitos de usabilidade. Vejam que não tem nenhuma relação com o designer gráfico, com o web designer, com a escolha de cores ou dos elementos de desenho mesmo do sistema. E aí nós temos dentro desse material, algo que eu gosto de chamar atenção, além desses elementos que eu já que eu acabei de trazer para vocês e que eu vou estar relembrando a todo instante dessa importância do conhecimento da tecnologia, do conforto da tecnologia para o usuário. Essa estrutura, esse esquema que tem no material de Santa Maria, que eu trago para vocês agora, é como que a usabilidade ela está organizada. E isso é algo que está organizado, né, para o usuário de uma forma no inconsciente, muitas vezes, não? Ou quase sempre no inconsciente. Então, veja, nós levamos em consideração para o desenvolvimento de um produto, e aqui produto é o software, né, como eu já expliquei para vocês, os 4 elementos básicos, quer dizer, o usuário, o sistema, os equipamentos aqui em relação a desenvolvimento e o ambiente com os equipamentos que são necessários para a utilização desse sistema. Então, o exemplo que eu dei na aula passada e que eu trago novamente, imaginemos a banquinha de jornal enquanto um sistema para controle de estoque. E aí, quem é o usuário? Quem são os usuários? Então, eu tenho o dono da banquinha, o proprietário, e tenho um atendente. Quais são as tarefas? Eu quero vender revistas e quero
entrar com novos produtos nessa banca. Então, é controle de entrada e saída de produtos, venda e compra de produtos, controle de estoque. Que equipamentos eu disponho, com que informações que a equipe de desenvolvimento possui de softwares para o desenvolvimento desse sistema, dentro de um ambiente para desenvolvimento de sistemas. Que equipamentos e em qual ambiente que o usuário possui ou deverá possuir para a utilização do sistema. Então, se é uma banquinha bem pequenininha em que ele fique em pé, iremos pensar, de repente, num sistema para um tablet ou um smartphone. Se for uma banquinha maior, em que ele tem até uma mesa para colocar um computador, podemos pensar num sistema para um desktop ou um notebook, né? E aí nós temos o que nós queremos atender, então o objetivo desse produto, que é, por exemplo, o controle de estoque, né? Compra e venda de estoque numa banquinha pequena em que ele não tem espaço para um notebook. Então aqui a gente tem já esse contexto de uso vinculado ao objetivo que nós queremos atender com esse sistema, e aí as medidas de usabilidade com que nós medimos, ou que nós verificamos o quão usável é um sistema, o quanto de usabilidade aquele sistema vai ter. E isso nós verificamos através da eficácia, da eficiência do sistema, do tempo de resposta, e também da satisfação do usuário em relação ao sistema. São essas medidas de usabilidade que acabam trazendo diversos modelos ou diversos métodos de avaliação de interfaces. Então, é dentro desse contexto que nós temos as avaliações. Então, algumas qualidades que o material traz em relação ao que tem que ter ou que ele deve possuir em termos de ergonomia de uma interface, em termos dele ser confortável. Então, em relação à condução, carga de trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros e assim por diante. Esses são os 8 critérios ergonômicos que foram desenvolvidos por 2 autores, o Bastin e Scapin, e que a Universidade Federal de Santa Catarina, muitos anos atrás, desenvolveu uma das primeiras ferramentas de testes para interfaces, que é o teste baseado em critérios ergonômicos, mais conhecido como Ergolist. Então, o Ergolist ele tem, se não me engano, 186 perguntas, né? E essas 186 perguntas, na verdade, elas estão baseadas nessas qualidades ergonômicas, nesses 8 critérios ergonômicos. Esses 8 critérios ergonômicos, na verdade, eles se dividem em 18, né? Então, ele tem uma subdivisão em 18 critérios. Então, lá vocês vão encontrar no material esses 18 critérios. Ele fala, na verdade, dos 8, mas também ele já faz essa vinculação, e que nós iremos trabalhar a partir da próxima aula com os 18 critérios ergonômicos. Né? Como eu disse, são a partir dos 8, eles se subdividem num total de 18 critérios. Então, será o primeiro método de avaliação que nós vamos utilizar. Nesse material, ele tem uma definição e tem exemplos desses critérios ergonômicos. É importante que vocês conheçam, até porque daí facilita o entendimento para o próximo conteúdo. Em relação à linguagem visual, ainda no mesmo material, então, dentro do material, ele seria o segundo capítulo, e aí tem ali alguns conceitos que depois nós vamos explorar um pouquinho melhor, né, no decorrer do semestre, mas fala ali muito de uma forma em que eu gostaria de enfatizar para vocês a importância do uso das cores, porque as cores, elas têm um significado que está implícito muitas vezes, e esse significado ele vai depender também do contexto cultural, do contexto social, do contexto econômico, do país, da região, da comunidade, e muitas vezes da turma que está se utilizando, até mesmo do momento que aquele local, aquela comunidade, aquele grupo de pessoas, que é o público-alvo,
está vivenciando. Então, vou dar um exemplo. Se nós pensarmos hoje nas cores, né, verde e amarelo, dentro de um contexto de uma bandeira do Brasil, né, nós relacionamos automaticamente a uma questão política que o Brasil vive hoje, né? Então, quando nós falamos em termos hoje do verde e amarelo ou da cor vermelha, né? Então se usa, não vou ser vermelho, não vou ter alguma coisa em termos de vermelho, a questão da cor amarela, e aí relaciona um desenho animado ou relaciona com esse grupo, né? Um grupo que tem algumas questões políticas ou algumas posições políticas. Isso é um contexto do qual o Brasil vive. Se nós levarmos algo ou uma cor vermelha numa bandeira, de repente, para o Japão, ou de verde e amarelo para um outro país, pode não fazer nenhuma relação direta com a questão política, né, que nós estamos vivenciando. Então, o uso de cores para a população brasileira é diferente do uso de cores para uma outra população. Pode ser diferente, né? E aí, quando combinada essas cores com outros elementos que são elementos como fontes, aí nós trabalhamos com os contrastes. Então, se nós estamos observando, quando nós vamos fazer um fundo de uma cor com fontes de outras cores, nós precisamos ter essa visibilidade da interface sendo atendida. Então, ela tem que ser visível. E por que ela precisa ser visível? Para que o usuário tenha legibilidade, para que ele tenha conforto ao ler um determinado texto. E, claro, existem situações, e aí vocês podem encontrar isso muito em notícias, em jornais, em que um jornal, quando escreve, que é o usual, né, o fundo branco com a letra preta é uma notícia normal, uma notícia do dia a dia. Quando se inverte a cor, quer dizer, se coloca num jornal, numa revista, um fundo preto com uma fonte branca, num jornal em que tem esse padrão, né, de cores normais, como de uma revista, fundo branco com letra preta, e de repente aparece algo com fundo preto com uma letra branca, você tem aqui algo muito sério. Então, ele esse fundo preto com a letra branca, nesse contexto de notícias, ele te traz ou algo relacionado a luto, ou relacionado a mortes, ou relacionado a alguma coisa muito séria, alguma coisa de tristeza, né? É diferente de você possibilitar o contraste em softwares como o WhatsApp, como o Twitter, entre outros, que você permite, na configuração, uma fonte escura para facilitar a leitura, porque daí fica melhor para ler à noite, não dói os olhos. Então, você flexibiliza a tua interface, para cada um escolher como ela quer. Mas num contexto de notícias, de informações, né, dentro de um sistema de informações, esse contraste ele traz elementos associativos ao que você espera sobre aquele assunto. E isso não é só em relação a cores, isso é em relação ao áudio. Então, percebam, se você tem uma música alegre, né, e dependendo da música vai te remeter a alguma situação que, obviamente, o pessoal da área de marketing já sabe. Então, você põe uma marchinha de carnaval, relaciona-se com, de repente, alegria, e que vai relacionar, por exemplo, muito bem a uma festa, o que você vai acabar incorporando dentro, por exemplo, de venda de cervejas, né? Então, você traz uma marchinha de carnaval, porque isso já te remete à festa, à venda de cervejas. Se você tem uma informação que está sendo veiculada com áudio, né? Mesmo que seja no rádio, na televisão, a mesma coisa. E para o áudio, quer dizer, você tem o silêncio. O silêncio ele é tão poderoso quanto a própria
o próprio áudio. Por quê? Porque se você estiver assistindo televisão, estiver fazendo uma outra coisa e parar o som, você para o que está fazendo para olhar para a televisão, para entender o que aconteceu, né? Então, quando se quer chamar atenção para algo, ninguém grita na televisão. Para o som, porque as pessoas olham. Então, percebam que recall de carros se faz normalmente dessa maneira. Quando se quer dar uma notícia e no final você quer demonstrar total luto, total tristeza, não aparece a vinheta final no noticiário, fica em silêncio, porque ele tem esses significados por trás. E aí, a partir desses estudos, né, esse aqui foi um quadro que eu havia feito, um trabalho de alguns anos atrás, ele é adaptado do autor do Nielsen, de 2009, e tem algumas combinações de cores em relação ao nível de leitura, e que ele pode ser utilizado em qualquer projeto de interfaces. Então, por que usar fundo branco com um texto preto? Porque ele tem um maior nível de contraste, né? Veja que o fundo azul com um texto branco, ele só é percebido quando você tem uma fonte muito grande, uma fonte maior, de tamanho maior, ou quando o texto tem que ser o azul tem que ser muito escuro e o branco tem que ser brilhante, para que você consiga perceber a diferenciação. Mesma coisa em relação a textos com fundo vermelho, com fundo escuro, né, com texto, por exemplo, em vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e assim por diante. Tá? O fundo cinza, fundo clarinho cinza, e aí, obviamente, melhor é se usar um fundo bem clarinho, até mais do que esse, com um texto preto, ele, apesar de não ter um alto contraste, ele não força tanto a visão. Tá? Então, se você olha muito tempo para uma página em branco, e você fechar os olhos, você percebe que tem, assim, ficam piscando, né? Então, você força muito a tua visão, tem muito brilho. O cinza, ele dá uma quebrada em relação a esse brilho extenso. E aí, vale para o amarelinho bem clarinho, um azul muito clarinho, pode ser usado para quando você percebe que tem sistemas que exigem muita leitura, quer dizer, o usuário vai ficar muito tempo, vocês já, no levantamento de requisitos, perceberam que o tempo que ele utiliza o sistema é de 8 horas, 6 horas por dia, então você vai procurar um recurso, de repente, com uma interface com um fundo que não seja só o branco, que aí você tem essa flexibilização em fundo preto. É o princípio de utilizar o celular com um fundo escuro, porque as pessoas ficam lendo e ficam acessando redes sociais durante muito tempo. Então, por isso até que as empresas possibilitaram essa flexibilização de inverter as cores dos sistemas do smartphone, para que você fique mais tempo com conforto. E aí, também abordado nesse material, algo importante sobre o espaçamento, então vocês sempre observem a questão do espaço, e o espaço, né, e aqui é importante que vocês verifiquem, não só em relação ao espaçamento dos ícones, né, que permite que você enxergue e que você reconheça esses elementos e que tenha um espaçamento padrão, o que não pode é um ícone maior, um ícone um pouquinho menor, que tem um espaçamento entre eles diferenciado. Então, quando a gente fala em consistência, fala inclusive do tamanho do ícone, que tem que ser padrão mesmo, né? Quando ele estiver numa mesma barra ou ele estiver próximo, e o espaçamento entre os ícones também tem que ser o mesmo, senão você chama muito atenção para algo que foge a uma simetria. Então, ele tem que ter essa simetria. E a questão né, então aqui tem alguns exemplos vocês percebam que tem essa simetria de espaçamentos. Quando você tem um espaçamento maior, como aqui, até ele chama essa atenção, né? Você percebe que aqui tem, e aqui é um pouquinho maior, então olha, aqui já você tem uma mesmo formato. E como eu disse para vocês, o que não pode é ter ícones com tamanhos distintos. Não interessa se ele é colorido, se é com uma única cor, monocromático, enfim, mas ele tem que ter essa simetria. Tá? Então, ter um mesmo padrão em relação à questão do espaçamento, do tamanho, do número de cores, não exagerar. Então, vejam,
que olhando essa interface aqui, vocês percebem algo muito mais infantilizado, né? Aqui ele já traz algo mais, mais sério, ou mais formal, ou que não chame tanta atenção para os ícones, né? A menos que se queira chamar atenção para um ícone. Tá? Também em relação, obviamente, ao desenho, para que não tenha dupla interpretação, então isso tudo está lá em relação a rótulos, que é importante. Isso aqui até eu estava assistindo esses dias um filme, era o Código da Vinci, né? Pela 50ª vez estava assistindo o filme Código da Vinci, que é aquele do escritor do Dan Brown, né? Acho que é. E ele, no início do filme, o protagonista ele está dando uma palestra sobre símbolos e ele fala, né, que a maioria que é um consenso de que uma imagem vale por 1000 palavras. E aí ele traz uma série de exemplos em que a imagem, na verdade, ele pergunta o que essa imagem representa, daí as pessoas falam e ele mostra que é um outro significado completamente diferente. E por quê? Porque a gente tem a questão do contexto, então, dependendo de onde essa imagem vai ser vista, ela pode ter um significado diferente, e algumas imagens, elas ficam muito mais claras se ela tem um rótulo, a não ser que sejam imagens já conhecidas, como o disquetinho, como a impressora, que daí você pode usar sem rótulos, ou pode usar aquele recurso da tagzinha, né, que se passa o mouse e aparece ali a nomenclatura. Mas não dá para fazer tagzinha em celular, muitas vezes. Né? Dá para fazer utilizando o mouse. Então, tudo isso precisa ser visualizado. Essa questão de imagens e de rótulos, a gente vai falar em engenharia cognitiva e engenharia semiótica mais à frente. Em relação às fontes, também ela é muito importante definir a fonte que vai ser utilizada. E aqui nós temos 2 elementos importantes que preciso destacar para vocês. Um é o tipo da fonte, e a outra, que não é o que está aqui nesse material, mas que nós vamos abordar depois, é como está organizado uma sequência de menus ou de listas que vão, obviamente, ser a parte textual da interface de vocês. Então, em relação à fonte, à tipografia, nós temos a questão do uso de minúsculas, de maiúsculas, em relação ao espaçamento. Então, é muito mais fácil eu ler um texto com um espaçamento aqui entre as linhas, né? E principalmente esse comprimento. Então, por quê? Porque nós lemos da seguinte maneira: você lê o texto e volta pela linha em branco, lê o texto, volta, lê o texto, volta, e assim você vai fazendo. Textos curtos como esse, você consegue pular daqui do Aplicações para o Recomenda-se. Você consegue do texto e direto para o Sejam. Por quê? Porque eu tenho 5 linhas, então eu consigo me localizar facilmente. Aqui pode ser que fique um pouco mais difícil, do necessário para o 1. Aqui, fontes, pois, elas também, vai direto, porque ela é um pouquinho maior, mas ainda é fácil. Agora, se eu tiver um texto que comece aqui, atravessa para o outro lado e volta, é muito comum você se perder entre as linhas. Então, quando isso acontece, quer dizer, você vai ter que usar a tela inteira, põe um espaçamento maior, porque aí você consegue voltar pela parte em branco, o olho vem aqui, né? O teu olhar, ele vai olhar o texto, ele vai pelo texto, então ele acompanha a leitura pelo texto, mas ele volta pela linha em branco. E aí ele vai novamente pelo texto, volta pela linha em branco. Então, quando não é possível quebrar em várias partes, como nesse caso aqui, que está dividido, os textos em quadrinhos, com um comprimento menor, quando não é possível, tem que deixar no comprimento maior, o espaçamento, tem que existir esse espaçamento. Tá? Alinhamento para leitura em tela, o melhor preferencial que ele seja alinhado à esquerda. Por quê? Porque esse espaçamento entre as palavras se mantém o mesmo. Quando você justifica, você tem um espaçamento entre palavras maior. Então, isso pode dificultar a leitura do texto. Tá? Então, é preferencialmente, não é uma regra que tem que ser. Preferencialmente, a leitura alinhada à esquerda.
Em textos pequenos como esse, justificar com espaçamentos diferentes não vai dar muita diferença. Em textos grandes, sim. Né? Então, ele dificulta a leitura, né? E aí a pessoa que está lendo, ela demora mais tempo para aprender ou para interpretar o que ela leu. E um outro aspecto importante em relação às fontes é o tipo de fonte que você vai utilizar, se é com serifa ou sem serifa. As serifas são esses risquinhos que você tem na letra. Então, a Times New Roman é um tipo de fonte com serifa. Arial é um tipo de fonte sem serifa. Né? Então, se perceba que o N aqui, ó, só são 3 palitinhos. Não tem um risquinho embaixo. Né? Olha o S, é só a linha. Aqui não, ele tem essas bordinhas aqui, esses risquinhos aqui. Né? Então, as fontes com serifas, elas são utilizadas com mais frequência em material impresso, livros, quando vai imprimir alguma coisa, enfim, né? E a sem serifa, ela fica melhor de ser lida no computador, tá? Principalmente se for fonte muito pequenininha. Aí, se tiver muita serifa, ela vai atrapalhar a visibilidade do teu texto, tá? A questão dos espaçamentos, né? Então, percebam que vocês aqui também vai reforçar isso. Questão dos desenhos. E aí eu já aproveito para dizer para vocês, ó, o segundo fator é como organizar essa lista. Nós vamos trabalhar, e por isso que naquele trabalho 1, né, no projeto de interfaces do site, eu pedi uma lista extensa, com 50 itens, justamente para organizar menus. Você pode ter menus organizados por ordem alfabética, pode ter menus organizados ou listas organizadas por data, da mais recente por primeiro, você pode ter por data de nascimento, você pode ter categorizada por, sei lá, por formação, não, por profissão e em ordem alfabética, então, com várias abas. Quando é menuzinhos, né, você pode organizar igual o Word, e aí a gente tem alguns paradigmas que a gente vai utilizar ação com objeto, objeto, ação. Então, isso é motivo, né, vai ser estudos futuros, né, agora na nossa disciplina, alguns vídeos mais para frente, mas ela tem muita relação com essa importância dos textos. Então, aqui também, da mesma fonte, tem uma tabela simples que eu trago para vocês, um quadro também adaptado do Nielsen para alguns tipos de fontes, né, algumas sugestões de fontes que podem ser utilizadas com tamanhos. Tá? E aí, por fim, que eu gosto de trazer para vocês desse material é a questão da leitura. Isso aqui é muito importante, porque quando nós olhamos um material, a tendência é a gente olhar, muitas vezes, ou para a parte central, ou a gente olha para essa região aqui de cima, canto superior esquerdo. Então, a primeira vez que você olha para o material, você acaba muitas vezes olhando ou para este lado aqui, canto superior esquerdo, ou para essa parte aqui no meio, mais superior. Dificilmente você olha para o canto inferior esquerdo como sendo o primeiro local a olhar para uma nova interface, ou para olhar para uma interface. E o olhar que a gente faz, a leitura, normalmente ela é em Z. Né? Então, a gente percorre, muitas vezes, dessa maneira quando nós fazemos uma leitura rápida, ou em diagonal aqui. Né? Por isso que aquelas informações que são menos importantes, muitas vezes a gente joga para o canto inferior esquerdo ou para o canto superior direito. Né? Então, sair, help, aquilo que se menos utiliza, ele fica aqui em cima. Informações, né? Alguma coisa que seja complementar, ele acaba vindo para o canto inferior esquerdo, por conta desse caminho com que o olhar ele percorre, mas é de forma natural. Se você treina, obviamente, ele muda. Né? Aí você está treinando o teu olhar, mas de forma natural, usual é a gente acabar fazendo esse Z, ou mesmo na diagonal, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. E aí, obviamente, vai ter outros elementos importantes que vocês vão encontrar nesse material sobre a questão dos fundamentos gráficos, tanto do designer, recursos gráficos para designer de interfaces, tanto em relação
aos fundamentos quanto em relação à linguagem visual. Tá? Deixei lá para vocês, então, as 2 videoaulas, deixei para vocês um material em PDF com todo esse conteúdo e mais a parte dos projetos. Parte do projeto eu não abordo aqui, porque bem ou mal a gente vai executar elas no trabalho. O trabalho 1, na verdade, é uma execução de uma forma de se desenvolver projetos de interfaces, né? Tanto o trabalho 1 quanto o trabalho 2. Bom, e aí tem o material da prototipação. Esse material eu não vou falar ele hoje, eu gostaria que vocês assistissem. Então, ele fala sobre a importância dos protótipos, é um vídeo maior, não muito, mas ele é um pouco mais longo, sobre a questão da prototipação. É importante que vocês assistam, até porque ele reforça alguns conceitos que eu já havia trazido para vocês, sobre a importância da prototipação, dos ciclos de vida, de como que você executa essa prototipação, dos fatores humanos que estão envolvidos dentro da prototipação e da avaliação. E aí eu deixei as tarefas, né? Então, na semana passada, tinha aquela introdução do trabalho, que vocês já me entregaram, tem a identificação do trabalho 2, que é da até hoje, então, tanto esse daqui, né, a tarefa 1 da semana 2, quanto a tarefa 2 da semana 2 aqui, elas são levantamento de requisitos, né? Então, é para vocês fazerem uma primeira definição do que vocês querem fazer, que tipo de sistema, quem vai utilizar o sistema, onde vai utilizar o sistema, quem vai desenvolver o sistema, quais as funcionalidades que vão ter. Então, o máximo que vocês coletarem sobre essas informações. E aí, começamos, então, a elaboração do protótipo. Tá? Então, essa elaboração do protótipo, o prazo é até a semana que vem, por isso até que eu não deixei nenhuma atividade, nenhum material a mais essa semana. Até eu vou mostrar para vocês algumas formas e como que a gente chega no protótipo a partir de um levantamento de requisitos. Esse é o objetivo da aula, né? Depois dessa introdução. Mas é aqui que nós começamos a trabalhar, com base no que nós fizemos de levantamento de requisitos, nós começamos a trabalhar com o projeto. Veja, se nós pegarmos um projeto inteiro, eu tenho 6 meses para fazer um projeto. Esse levantamento de requisitos, ele demora em torno de 20% do tempo. Então, fazer um levantamento de requisitos que vai culminar no protótipo, a gente pode dizer que o protótipo é a forma gráfica do levantamento de requisitos, é como ele cria forma, é o sistema criando formas, e ele é feito com base no levantamento de requisitos. Fazendo uma analogia, eu quero que vocês construam uma casa, e aí eu peço para que vocês façam um desenho de uma planta para minha casa, né? Se eu não passar para vocês as informações detalhadas do que eu quero, cada um vai fazer uma planta do jeito que achar melhor, né? Vai pôr 2 quartos, 1 quarto, 10 quartos, 5 andares, um andar com subsolo. A partir do momento que eu digo qual é o tamanho do meu terreno, qual é o meu orçamento para eu construir uma casa, e que eu dou informações, quantidade de pessoas na família, né? Uma ideia assim, olha, eu pensei em tantos quartos, porque eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Eu quero que tenha um quarto de casal, um para cada filha, eu quero ter um escritório, eu quero ter uma sala de televisão, eu quero ter um teatro, eu quero ter uma piscina, eu vou dizendo o que eu quero, e vocês vão incorporando a ideia. Quanto mais elementos eu puder dar para vocês, né, informar vocês, melhor, mais detalhado vai ser o protótipo e com mais certeza de que vocês vão me atender já no início. Então, quanto melhor for o levantamento de requisitos de um sistema, a chance de vocês acertarem já no protótipo, na primeira ou segunda vez que vocês submetem o protótipo, é muito grande. E aí esse tempo, ele fica de levantamento de dados ali até 20%. Senão fica aquele sistema que nunca parece que anda, porque toda hora ele tem que estar sendo refeito ou arrumado ou ajeitado e assim por diante.
Bom, e aí tinha as atividades ali, é só uma alteração que eu fiz num deles, é que esse daqui, essa semana ela não está contando, né, porque eu não dei aula tarde por conta de uma reunião, mas que vocês vão poder estar, mas que era importante hoje por conta dessa nossa atividade. Então, a frequência da aula síncrona, né, ela não tem atividade complementar. Então, dos trabalhos, então, só pegando aqui, né, na semana, então, vocês já me entregaram a introdução, para essa semana vocês têm o protótipo, que é até o dia 20, vocês vão publicar aqui, né? E hoje, o que vocês têm para me entregar é a identificação do contexto do trabalho 2, que eu já expliquei a aula passada, está lá no vídeo, eu não vou repetir. O que eu vou fazer agora que eu quero demonstrar para vocês de forma, tentar de uma forma, eu diria, didática, né? Como que dá para fazer esse protótipo da forma mais simples. Então, para que a gente comece a fazer essa prototipação, eu disse para vocês que vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Vocês podem usar um software, né? O Balsamiq, o Pencil, vocês podem usar HTML, podem usar uma linguagem de programação, o Paint, o Word, o Excel, o PowerPoint, o que vocês quiserem. E vocês podem fazer também manualmente e tirar foto. Tá? O que é importante? Importante é ter o levantamento de requisitos. Tá? Eu já peguei o material de vocês, eu vou começar a dar o retorno, mas independente disso, né, sobre o que vocês já me entregaram semana passada, vocês mesmos vão perceber agora que vocês vão desenhar o protótipo, o quão detalhado ou quão bom está aquele levantamento de requisitos que vocês me entregaram. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que isso vai funcionar. Deixa eu só trocar aqui a minha câmera. Aqui, só um minutinho. Essa aqui. Essa. Pronto. Não sou muito... Para quem já teve aula comigo sabe que eu sou ruim de desenho, mas vamos tentar aqui. Tá? Então, supondo que nós tenhamos a nossa banquinha de jornal. Vamos começar pela banquinha, vamos pensar na banquinha de jornal. Então, uma das formas que vocês aprenderam a fazer levantamento de requisitos, uma das técnicas de levantamento de requisitos que vocês têm, que vocês mais conhecem, né, é a entrevista. Então, a gente pode pensar aqui na entrevista. Então, eu estou falando agora de técnicas de levantamento de dados. E está espelhado isso daqui? Bom, tem a entrevista. O que acontece? Independente do formato com que vocês vão utilizar, se a entrevista, se vocês vão, antes de mais nada, fazer uma pesquisa sobre as banquinhas de jornais que já existem, então, eu tenho uma banquinha perto da minha casa, eu tenho um sistema que eu vi que vende revistas, eu tenho a Amazon. Para você está normal? Obrigada, Nicolas. Então, é só no meu aqui que está ao contrário. Que bom. Obrigada. Se vai ser como pesquisa. Então, esse levantamento da pesquisa, ele é extremamente importante porque a gente consegue já analisar alguns elementos que já existem ou que já estão em uso por proprietários de banquinhas. Então, esses elementos que vocês vão levantar da pesquisa aqui de uma banquinha de jornal, eles vão dizer, desde a questão da representação gráfica, né, tipo de ícones, enfim, né, que vocês podem utilizar cores e assim por diante, quanto da própria questão do jargão. Né? O que é um jargão? São termos que são usados por uma comunidade, por um grupo de pessoas. Então, quando eu digo que eu tenho um jargão por exemplo, da área médica, e a gente fala em operação, então se faz, né, no jargão deles, de repente, eles têm lá, eles usam o termo cirurgia, eles falam por exemplo, eu estava conversando com uma médica ginecologista, ela falou assim, olha, muitas vezes a gente vai tirar a criança, quer dizer, vai fazer o parto, né? Então, o tirar não significa que está abortando, tirar é de fazer o parto. Tem alguns jargões que são conhecidos. Nessa pesquisa, a gente faz o levantamento. Entre outras técnicas. Como que a gente representa essas informações
que estão baseadas nesse levantamento, que vão ser obtidas nesse levantamento de requisitos. Se estiver usando a orientação objeto, né, vocês podem utilizar a linguagem UML. Então, normalmente, o que nós definimos é o quê? Eu vou ter um proprietário, por exemplo, o proprietário dessa banquinha de jornal. Né? Como é que eu sei que tem um proprietário? Porque eu fui lá e entrevistei o dono da banquinha. E ele me disse assim, olha, eu, proprietário, quero poder fazer a entrada no estoque. A entrada, só eu posso fazer a entrada do estoque. Então, a entrada de produtos. Só eu faço isso. E o teu vendedor? O meu vendedor, né? Eu tenho vendedores, eu tenho a minha banquinha, eu intercalo com um atendente. Então, o meu atendente aqui, ele vai ser responsável por fazer a venda, a saída do produto. Tá? Então, eu tenho 2 atores, eu tenho 2 públicos, tipos de perfis de usuário, de perfil de usuário. Eu tenho um perfil que é o proprietário da banquinha, eu tenho um perfil que é o atendente. Eu tenho 2 funcionalidades aqui. Um cadastro, uma entrada de dados, então, quer dizer, é um formulário de entrada de dados de um produto, e eu tenho aqui um formulário de saída de produtos. Posso ter, inclusive, um relatório aqui, né, com um relatório, desculpa, escrevi aqui, um relatório com a minha situação do estoque. Então, como que está hoje o meu estoque dentro da minha banquinha de jornal? Então, eu tenho aqui um formulário de entrada, um outro formulário de entrada, e aqui eu tenho uma lista dos produtos com a quantidade dos produtos que eu tenho cadastrados com a respectiva quantidade que eu tenho em estoque. Uma vez que eu tenha essas informações, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma documentação detalhada. Né? Então, estou falando nada mais do que o ML. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto de casos de uso, é o meu sistema. Peguei a mesma caneta aqui, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, um conjunto de casos de uso, é como nós conceituamos um sistema. Então, o que é um sistema? Um conjunto de casos de uso. Quem é o ator? O ator é aquilo que interage com o sistema, é quem usa o sistema. Né? E o que é um caso de uso? Um caso de uso é uma sequência de ações que são executadas por esse ator para uma determinada finalidade. Que finalidade? Para a entrada de produtos. Então, qual é a sequência que eu tenho para a entrada de produtos? E aí eu vou escolher o tipo da documentação. Vamos supor que eu escolha uma documentação do tipo cenários. Cenários. Então, para essa entrada de produtos, eu vou ter o meu cenário principal e vou ter os meus secundários. Né? A partir de um principal, eu tenho muitos secundários. Então, o que seria o meu cenário principal para a entrada de produto? Então, o proprietário digita o código do produto, o sistema verifica se o produto está cadastrado ou não, o sistema retorna os dados do produto, o proprietário digita as informações da quantidade de produtos, o proprietário confirma a quantidade, o sistema atualiza a quantidade em estoque, o sistema grava as informações dessa nova quantidade, o sistema limpa a tela. Aí volta novamente para o início do caso de uso. O proprietário digita o código de barras do produto e assim por diante. O que seria um caso de uso secundário? Por exemplo, código de barras não está cadastrado no sistema.
Isso é um cenário secundário, eu não estou prevendo. Eu estou prevendo que tudo que eu estou digitando, o sistema vai me trazer de volta. Mas e se não trouxer? Se ele disser que está em branco? Aí eu tenho um cenário secundário. Então, o que vai ser essa descrição do cenário secundário? Então, caso o proprietário digita o código, o sistema diz, né, informa, produto não cadastrado. O proprietário, então, confirma que ele quer cadastrar um novo produto. O proprietário entra com os dados do produto. O proprietário grava as informações, sistema grava, volta para a tela, continua o caso de uso do cenário principal, em que ele digita a quantidade e assim por diante. Então, eu vou descrevendo cada uma dessas funcionalidades. Então, percebam que o conjunto de cenários ou o conjunto de fluxo de eventos, e como vocês sabem, vocês podem escolher entre um ou outro, né? Cenários tem cenário principal, cenários secundários, fluxo de eventos tem principal, alternativa de exceção. Né? Ele tem uma diferença de organização entre as duas formas de construção de documentação. Mas nada mais é do que essa documentação entre casos de uso e a documentação, quer dizer, diagrama de casos de uso com documentação, esses dois aqui juntos, então, diagrama de casos de uso, mais a documentação, seja ela cenários ou, aqui é um ou exclusivo, não é os dois, é só um ou outro, né? Então, diagrama de casos de uso com os cenários, ou diagrama de casos de uso com todos os fluxos de eventos, é o que a gente chama de modelagem de casos de uso. A modelagem de casos de uso, ele é uma representação que você tem na UML para organizar esses requisitos, essas informações que se obtiveram através da entrevista, de pesquisa, questionário, workshop, observação pessoal, qualquer técnica que vocês tenham utilizado isoladamente ou de forma combinada. Então, quando nós estamos falando de levantamento de requisitos, observe se aquilo tudo que vocês descreveram lá dá conta de vocês, ou se vocês têm condições de fazer essas duas informações, o diagrama mais a documentação detalhada, ou seja, se dá conta de vocês fazerem esse modelo de casos de uso. É isso que o levantamento de requisitos tem que fazer. Então, o que eu estou pedindo para vocês não é fazer essa modelagem inteira. Poderiam? Podem, se vocês quiserem. Dá muito mais trabalho de fazer cenário e fluxo de eventos do que fazer uma descrição, como eu pedi inicialmente. Mas vocês têm que ter em mente o que é que vocês querem enquanto sistema que vocês estão desenvolvendo. Uma vez que eu defina que no meu sistema vai ter a entrada de produtos no estoque e que, caso o produto não esteja cadastrado, eu vou cadastrar um produto. Então, eu só cadastro um produto. Veja, eu só consegui verificar que eu tinha essa questão aqui do Extend, porque eu ali na documentação percebi que se o produto não estiver cadastrado, eu cadastro. Se o produto estiver cadastrado, só entra com a quantidade. Então, isso é a ideia do Extend, né? Eu complemento o meu diagrama. Então, vejam que para essa situação aqui, eu tenho 4 funcionalidades, quer dizer, um cadastro de produtos no estoque, a saída do produto do estoque, alternativamente, caso o produto não esteja cadastrado, eu tenho que ter uma interface para cadastro de produtos e eu tenho que ter uma interface para relatório da situação no estoque. Então, a princípio, eu tenho um conjunto de interfaces, no mínimo 4, que vão me dar conta dessas informações. Se eu tiver, quando eu tenho a questão do Extend, eu já tenho um indicativo que pode ser uma nova interface, ou ele pode ser uma parte daquela interface que vocês têm. Ele abre uma janelinha pop-up, ele abre um espaço na tela para que você possa executar essa função. Quando eu tenho um include, então, tanto para a entrada de produtos. Acho que essa aqui ficou ruim, essa cor aqui, deixa eu pegar outra aqui.
Quando eu tenho um include, não vou digitar aqui inteiro a palavra, include. Quando eu tenho include, então, por exemplo, tanto entrada de produto quanto saída, eu faço a saída, eu atualizo o estoque. Vou atualizar o estoque. Então, se eu tinha 10 e comprei mais 10, na atualização dá 20. Se eu tinha 20 e vendi 5, vai atualizar para 15. Então, essa aqui é comum, tanto para um quanto para o outro. Significa que, possivelmente, eu vou ter uma interface que vai servir tanto para um quanto para o outro, ou vai ser uma função comum aos outros dois, não necessariamente uma interface. Então, quanto mais eu tenho de informações, assim como na minha casa, para o meu sistema, isso vai me ajudar a desenvolver as interfaces do sistema. E aí, eu sabendo de tudo isso, eu começo a desenhar. Então, vocês podem desenhar, como eu disse para vocês, utilizando qualquer ferramenta que vocês queiram, ou utilizando própria mão livre. Daí vocês têm que desenhar melhor do que eu vou desenhar agora, né? Então, desenha lá a telinha, né? Mais. E aí vamos supor que nós temos a entrada de produtos. Então, com base naquele cenário, como é que eu descrevi o cenário para ele entrar produtos? Entrada de produtos. Como é que eu tinha descrito? Ele vai entrar com o código do produto, né? Aí o sistema vai mostrar os dados do produto, vai pesquisar e vai mostrar os dados do produto, então vai aparecer o nome, vai aparecer aqui desse ladinho, eu quero que apareça a foto do produto, aqui vai aparecer a foto do produto, aqui vai aparecer a quantidade que eu tenho em estoque, a quantidade que eu estou entrando, a quantidade de entrada, então, quanto eu comprei, né? E vou colocar aqui do lado, vamos supor aqui um ok. Pronto. Tá? E aqui ainda faltou a soma. Então, quantidade... Ele soma direto, né? Então, eu entrei, ele pode somar ou eu posso somar aqui embaixo. Então, soma. Aparece aqui a soma da quantidade que eu tinha com a quantidade nova. Então, esse é um formato de uma entrada de produtos, né, que eu posso utilizar. E se não estiver cadastrado, então o que vai acontecer? Vai aparecer uma mensagem, né, de produto não cadastrado. Tá? Daí, deseja cadastrar? Sim. Não. Se entrar com o sim, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa tela. Tá? Cadastro, produto. Daí, o código já está ali, eu já digitei, então vai aparecer o código já preenchido, né? Então, vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome vai aparecer para eu entrar com o nome. A quantidade nada. E a foto, para eu tirar a foto, que não tem quantidade. E aí, novamente, ok, ou confirma. Então, ok. Quando eu digitar ok, eu volto para cá, para ele já continuar. Então, vejam, eu tenho que daqui eu posso ter produto não cadastrado, cadastro sim, vem para cá. Cadastro não, ele volta para lá. Então, aqui é não, e aí o que ele pode colocar como para vocês, para ajudar vocês, né? Ele limpa a tela. Limpa a tela. Tá? E aí, quando eu clico no botão OK, ele vem para cá, limpa a tela.
Tá? Se ele encontrou, né? Se ele encontrou, isso aqui é caso não encontrou. Não encontrou. Se ele encontrou, é o normal. Então, tudo aquilo que está em roxo aqui são cenários secundários. Então, vejam, o cenário principal é o que está na sequência que seria o normal de acontecer. Ah, cenário secundário 1. Não encontrei o código. Então, o que vai acontecer? Mostra que o produto não está. Deseja cadastrar? Se digitar sim, é o próximo cadastro. O não, ele vem para cá. Então, você pode ter um cenário secundário para não, pode ter um cenário secundário para sim. Né? Se eu cadastro e disser que está ok, vem para cá. Eu posso ter um outro que é cancela. Além do ok, eu tenho um que cancela. Né? Ele cancela. E aí, se ele cancelar, ele faz o quê? Aí você vai ter que dizer, ele vai sair do sistema, ele vai voltar para cá com limpa-tela também, então, nesse caso, ele também volta para cá, limpa a tela. Mas isso nem tinha previsto ainda no meu cenário. Aí você volta lá no teu cenário e descreve um novo cenário secundário. Então, percebam que a ideia de você fazer o protótipo é justamente para você testar todas as possibilidades. Por isso que o protótipo tem que ser em algo que vocês dominem, que vocês façam muito rapidamente. Se numa primeira versão vocês querem fazer assim, né, para vocês testarem, e depois numa segunda, que é o ideal, né, porque a gente não consegue testar com o usuário nesse formato, vocês conseguem para vocês verificarem se todos os requisitos que vocês haviam levantado aqui nos cenários, naquela sequência de ações que a gente coloca tanto no cenário principal, no fluxo de eventos principal, se isso está contemplado em termos de interface. Uma vez que esteja, que vocês verifiquem que o que vocês contemplaram em requisitos está contemplado aqui, aí vocês conseguem já passar a limpo. Agora, se vocês já têm agilidade para desenhar isso tudo diretamente, usando qualquer ferramenta, seja nela o que for, tá? Eu conheci uma pessoa lá, teve uma aluna nossa que ela tinha uma facilidade com o Word que era uma coisa excepcional, ela fazia tudo no Word, né? E aí, obviamente, que pode ser feito sem problemas nenhum, mas depois vai ter que passar para uma ferramenta que permita clicar e o usuário testar essa sequência. Então, ele testa entrar com o código, ele testa digitar o sim, ele testa clicar no ok, ele testa marcar no X, marcar no não. É o que a gente chama de da gente fazer um protocolo de testes. Então, você diz para o usuário, agora, você vai fazer as seguintes ações. Você vai entrar com um produto com o código tal, que já esteja cadastrado, você vai entrar com um produto que não esteja cadastrado, um que você queira cadastrar, um que você verifique que o código digitou errado, que você não quer, e assim por diante. Então, a gente faz todos esses testes para verificar a interface, para verificar se no teu protótipo vocês levantaram todos os requisitos. Quando vocês fizerem o da saída do produto, é a mesma coisa, só que produto, quando vai ser vendido, se não tiver dado entrada, não tem como vender. Então, vai ter que daí fazer a entrada e cadastrar. Então, se eu estou aqui com um produto em que o atendente vai vender, daí ele chega lá e diz assim, opa, digitou o código, diz que o produto não está cadastrado, então, nós vai ter que ser decidido, né, se ele vai entrar com o proprietário para que o proprietário entre com o produto, ou se nós vamos dar acesso para o atendente e cadastrar o produto, que não pode só ir ligar daqui para cá, né? Fazer essa ligação aqui, ela não pode. Quando a gente usa a versão oficial da UML, ele não permite que um caso de uso esteja relacionado com dois atores fazendo entrada simultaneamente, né? Ou que esteja ligado simultaneamente, a não ser que seja com um tipo de comunicação diferenciado, que não vem ao caso aqui. Mas vamos supor que o atendente ele só pode vender aquilo que estiver cadastrado. Se não estiver cadastrado, ele não vende pelo sistema. Ele vai ter que fazer manualmente essa venda, deixar anotado para depois avisar o proprietário, vamos supor. Vamos supor que ele tenha que fazer isso. Então, ele vai ter que anotar para fazer a venda?
está fora do escopo do sistema, nós não vamos fazer uma parte aqui de anotar. Ele vai ter que abrir uma telinha em que ele vai digitar quando o produto não estiver cadastrado, porque ele não pode cadastrar. Opa, então, peraí que eu tenho uma nova funcionalidade. Eu tenho uma funcionalidade que é anotar produto não cadastrado. E isso é um extend. Uma nova funcionalidade. Então, eu vou aprimorando o meu requisito à medida que eu estou fazendo o protótipo, porque eu verifiquei que ao sair o produto, né, na saída do produto, se o produto não estiver cadastrado, vamos supor que aqui seja a venda, se ele não encontrar, o que ele vai aparecer? Vai aparecer uma janelinha e descreva, né? Descreva qual é o produto, qual é o código que está cadastrado, a quantidade e assim por diante, que depois a pessoa vai vender. E aí eu consigo fazer também da saída do produto, eu consigo fazer, já está o cadastro pronto aqui, né? Eu já tenho da entrada que está aqui, por um acaso eu tenho da mensagem, não precisei colocar, obviamente, eu não preciso, porque apesar de ser opcional, mas se a gente for colocar todas as mensagens, no caso de uso, fica inviável. A saída, vou fazer a mesma coisa, faço um conjunto de interfaces, inclusive para anotar esses produtos não cadastrados, para abrir esse bloco de anotações. E aqui, depois, eu também a mesma coisa. Como que vai ser o relatório? Eu pego uma outra, né, e desenho. O meu relatório vai ser da seguinte maneira. Eu vou ter uma tela, vai ser assim, tem que ser maior. Aqui. Tá? E eu quero que apareça lá, relatório, né, do controle ou da situação do estoque. Tá? E aí, como é que eu quero que apareça? Eu quero que apareça assim, a data. Então, eu quero que apareça. Data. Vai aparecer dia 13 de outubro de 2021, hora. Vai aparecer 20 horas, 19 minutos. Porque se tiver um estoque de manhã, tiver um agora, pode dar diferença. Aí, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça uma lista em que tenha qual é o produto. Então, eu posso pôr o código do produto, posso ter a descrição do produto, posso ter a quantidade em estoque. Então, vai ser esse relatório aqui, né? Qual vai ser a ordem? Isso tem que constar na interface, que vocês querem que apareça nesse relatório. Eu quero que ele apareça por ordem alfabética. Então, tá bom. Então, eu vou ter assim, vai aparecer, o que tem de A aqui? Sei lá, alfinete. Alfinete de pressão. É uma loja de armarinho, não é uma loja de armarinho, mas na minha, lá tem. Supondo que o código seja 1021. Quantidade, eu tenho 1000. Depois, depois eu tenho caderno. Né? Qual é o código? Pode ser 002121. Quantidade, eu tenho 20. Né? Eu tenho a revista Recreio, né? Da edição ou do mês 10 de 2021. Quantidade, eu tenho 15. Código dessa revista, 21, 12. Então, a minha está ordenado aqui, né, por ordem alfabética. Poderia estar por código? Poderia. Mas eu quero que cada um, ao clicar aqui, então ele clica aqui do ladinho, não sei, eu clico em cima, né, ele organize por código, por produto, ou eu vou colocar aqui em cima que se a pessoa quer por código ou se ela quer por produto. Então, se a pessoa clicar aqui no botãozinho, selecionar esse
esse radiozinho aqui, ele me organiza por produto. Se ela clicar aqui, vai me organizar por código. Ah, mas eu prefiro que ela clique diretamente aqui no, sei lá, em alguma coisa aqui, uma setinha aqui embaixo, para organizar. Mesma coisa. O que interessa é que vocês deixem visível que eu posso clicar no código, eu posso clicar no produto, mas eu não clico em quantidade. Então, o que é clicável? Vai ser clicável esse botão? Vai ser clicável essa parte de cima? Ou vai ter um elemento gráfico? É isso que tem que ficar disponível. Aqui vocês podem até fazer mais ou menos, né? Mas vocês têm que lembrar de indicar que na versão que vai ser depois verificada ou que vai ser testada pelo usuário, eu vou estar... ele vai me testar essas possibilidades, né? Ele vai... essas diversas possibilidades da utilização da interface. Então, percebam que o protótipo, como ele é importante para fazer esse fechamento dos requisitos de vocês. Eu realmente tenho muita dificuldade em entender como é que alguém desenvolve um sistema fazendo um levantamento de requisitos, por mais simples que seja, e já parte para o desenvolvimento sem antes fazer um teste de protótipo. Porque é o protótipo que vai fazer com que você analise e que vocês consigam perceber se todos os requisitos que vocês coletaram está contemplado no sistema, né? Por pior que tenha ficado aquele levantamento inicial. Então, quando a gente fala num ciclo de desenvolvimento, até mesmo num formato espiral aqui, na fase de levantamento de requisitos, a gente pode ter isso, né? Quer dizer, você faz uma primeira versão, uma primeira rodada de levantamento, você já desenvolve o protótipo, você já está testando, você já está levantando as outras informações, e ele já vai vendo e já vai olhando e já vai, nossa, já está confirmando, olha, essa parte da entrada já está ok, essa parte da saída já está ok, do relatório já está ok. Quando você conclui o protótipo, você já está com o sistema todo ele bem delimitado. E aí você consegue fazer diagrama de casos de classes, pode daí definir a base de dados que vai utilizar, se utilizar banco de dados, como que vai ser a estrutura das tabelas. Você vai usar isso em desenvolvimento em 3 camadas, 4, 5, sei lá. Vai usar formato SCORM ou não, enfim. Aí, né, com qual linguagem, com qual banco de dados vai utilizar, SQL, etc, etc. Aí é uma questão de definição conforme o que vocês têm à disposição, o que a equipe de desenvolvimento consegue fazer e o que é possível dentro de um prazo delimitado que vocês tenham, né? Mas essa primeira forma, né, esse protótipo, para a área de interação humana, o computador é uma das coisas mais importantes, porque a gente já faz um primeiro projeto e já testa um primeiro projeto, pelo menos com um método. E aí depois começamos a partir para a versão definitiva, porque daí você já sabe, opa, o usuário não percebeu que ali era um botão, opa, o usuário clicou ali errado, epa, percebi que aqui isso não está muito claro. Não precisa nem do usuário, você pode fazer 2 testes ao mesmo tempo. Você pode, nessa versão aqui de protótipo sem usuário, né, se tiver bem desenhado, porque não desse rabisco aqui, mas quando você passa limpo, muitas vezes, já é possível fazer uma primeira avaliação por critérios ergonômicos, né? Então, utilizando aquelas perguntas, do Ergolist, por exemplo, ou mesmo fazendo ela de uma forma mais geral, né, um questionário mais abrangente, já é possível fazer esse primeiro levantamento. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vocês já fizeram requisitos, vocês não precisam fazer diagrama de casos de uso, não precisam fazer cenários. Eu faço porque eu acho muito mais fácil fazer diagrama de casos de uso e fazer o cenário principal e só listar os cenários. Eu faço isso muito rápido, na verdade, né? Porque daí eu já tenho tudo que eu preciso e à medida que eu já vou desenhando, eu já vou fazendo o protótipo. Então, com isso, o sistema ele já fica com a documentação e já fica com a estrutura do sistema, né? Então, a gente consegue
fazer isso rapidamente. E é isso que nós vamos fazer nessa primeira parte do trabalho 1, é fazer o protótipo. Então, um primeiro rabisco de protótipo para a semana que vem. Então, como eu disse, pode ser feito dessa maneira. Como é que você vai me entregar isso? Pode tirar uma foto, pode digitalizar. É importante que você tenha isso. E vocês me mandem só para registrar o envio. Aí depois vocês vão passar isso já para um software para poder testar, né? Para alguma coisa um pouquinho mais, para a gente poder testar a interação. Aqui eu não consigo testar a interação. No Balsamiq eu consigo, no Pencil eu consigo, né? Até no PowerPoint eu consigo. Clico lá no botão, gera um link que abre uma nova página, dá para fazer, né? Fazer em HTML, em PHP é muito mais fácil. Mas daí a gente já testa a interação. Alguma dúvida em relação a essa questão do protótipo, da importância do protótipo? E aí vocês vão ver um material que vai falar um pouco mais sobre isso e como que isso é importante para o desenvolvimento de sistemas? Nope. Então, tá bom. Então, vou encerrar a gravação, né? Antes de encerrar a gravação, desejo a todos uma boa semana. Qualquer dúvida, só entrar em contato, só me avisar. E aí a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Boa semana, bom final de semana a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Sempre bom olhar minha telinha cheia de gente. E aí eu vou parar a gravação. Qualquer dúvida, fico ainda mais